Os seres humanos têm muitos problemas. São problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais. Mas será que Deus tem algum problema? Bem, existe sim um problema de Deus e a gente precisa conhecê-lo e saber como Deus resolve esse seu grande problema. Esse é o nosso tema de hoje do seu Adoração, que está começando agora. É o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu Adoração. Esse é o nosso momento para a gente estudar a Palavra de Deus, para a gente refletir a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. E eu quero começar esse nosso encontro oferecendo para você a revista Esperança, A Cura do Pecado. Aqui nessa revista você vai encontrar, deixa eu te dizer aqui exatamente quantos temas, você vai encontrar 8 temas escritos pelo pastor Rafael Rossi. E aqui você vai encontrar, por exemplo, a origem do mal, pecado, sofrimento e morte, do reino do pecado ao reino de Deus, o fim do pecado. É um estudo bíblico, uma revista que vai te ajudar a estudar a Bíblia a respeito do tema do pecado. Uma revista que tem muito a te ensinar. E esse material pode ir para você sem custo algum. Você vai pedir e nós vamos enviar para a sua casa sem te cobrar absolutamente nada. Taxa de correio, não vai um boleto junto. É uma revista que a gente manda de graça para que você possa estudar a Palavra de Deus. Quem paga o custo dessa revista são os nossos anjos da esperança, então para você não tem custo algum. É só você pedir. Você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica e pedir lá o seu material, ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12982444449. Vou repetir, 12982444449. E aliás, o tema dessa revista, A Cura do Pecado, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Então eu quero convidar você para a gente orar, para que a gente possa começar o nosso estudo da Bíblia deste momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque temos a Tua Palavra em nossas mãos e agora queremos te pedir que o Senhor fale conosco através da Sua Palavra, Senhor. Senhor, se nós precisamos hoje de repreensão, nos repreenda, Senhor. Se nós precisamos de consolo, nos console, Pai. Fala o que nós precisamos ouvir a partir da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos falar hoje sobre o grande problema de Deus. E quando eu estava preparando esse tema, comentei aqui com a produção do programa e alguém perguntou assim, e Deus tem um problema? Veja, Deus tem. Deus tem um grande problema que precisa ser resolvido. Mas o problema de Deus é diferente do problema dos homens. Porque nós temos muitos problemas, né? Você pode estar nesse momento passando por um problema de saúde, por exemplo, né? Você pode estar aí com alguma doença, talvez me assistindo de um hospital ou do seu quarto, porque você está precisando ficar aí deitado, deitada por causa de um problema físico. Também nós temos problemas emocionais e hoje tem muitas pessoas passando por problemas emocionais, né? Talvez você esteja enfrentando uma depressão ou uma ansiedade patológica ou qualquer outro tipo de doença emocional. E eu peço, busque ajuda, ore, estude a Bíblia, mas também vá ao médico para que ele possa te ajudar. Busque ajuda para as suas doenças emocionais. Nós temos problemas financeiros, né? Algumas pessoas se desorganizaram financeiramente e nós temos problemas sociais, né? Guerras, fome, injustiça, corrupção. Existem muitos problemas, mas todos esses são problemas do âmbito humano. Qual é o problema de Deus? Veja, amigos, o problema de Deus não está nele.
né? E é bom a gente dizer isso para que você não venha aqui pensando que Deus é um ser imperfeito que tem problemas. O problema de Deus não está nele. É um problema que ele tem para resolver. Porque todos esses problemas que eu citei aqui, fome, guerras, injustiça, corrupção, doença física, doença emocional, todos esses problemas derivam do grande problema de Deus. E qual é o grande problema de Deus? O grande problema de Deus é o pecado. Deus precisa enfrentar este grande problema que tem assolado a humanidade e que desvirtuou o plano original dele. É lógico que esse grande problema de Deus não foi causado por ele. Foi causado por nós, seres humanos, mas ele tem que resolver. E eu quero estudar com você hoje um pouco sobre a origem do pecado e o que Deus fez e faz para nos ajudar a vencer esse problema e para que ele resolva esse que é o maior problema da humanidade. Então, se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos estudar a primeira parte de Gênesis capítulo 3, para que a gente possa entender como começou esse grande problema, mas também como Deus vai resolver esse problema. Você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra em Gênesis capítulo 3 e vamos começar a ler aqui. Não feche sua Bíblia, tá bom? A gente vai ler alguns versículos e vamos explicando e entendendo o que Deus quer nos dizer. Versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Aqui tem o início da história do pecado no planeta Terra. O pecado ainda não tinha entrado efetivamente na vida dos seres humanos, mas esses primeiros 3 versículos que nós lemos, eles nos dão um indício de como o pecado entrou. E vejam, aqui também tem um indício de como o pecado entra ainda na nossa vida. A Bíblia diz que Satanás se apossou do corpo da serpente, que era um animal bonito, era um animal que foi criado por Deus e que nesse contexto não oferecia riscos de peçonha, por exemplo, de veneno. Mas Satanás se apossou do corpo da serpente e começou a conversar com Eva. E você percebe aqui uma coisa: quando Satanás ele propõe uma conversa para Eva, quando ele propõe um assunto para conversar com Eva, Eva responde. E veja, Eva, ela começa a traçar um diálogo com Satanás, que é um diálogo extremamente perigoso. E a gente sabe as consequências desse diálogo. Eva não deveria estar conversando com Satanás. Eva não deveria traçar esse caminho de diálogo com Satanás. Ela deveria evitar completamente esta conversa. Mas ela continua conversando e Satanás, ele astutamente joga uma pergunta. Ele diz assim: é verdade que Deus disse para não comer de todas as árvores do jardim? Veja como Satanás é esperto, inteligente. Ele não chega afirmando, ele não chega fazendo a proposta de que Eva coma daquela árvore imediatamente. Ele começa com assuntos periféricos, ele faz uma pergunta para levantar a curiosidade de Eva. E ela responde: não é verdade. Deus disse para a gente não comer deste fruto. E aqui tem um detalhe importante. Onde Eva estava? Eva estava perto da árvore. Perto da árvore. Porque ela diz assim, não é para comer deste fruto. E aliás, ela completa, porque ela diz assim, que Deus disse para não comer dele e não tocar nele, final do versículo 3, para que não venha a morrer. Você percebe que Eva estava próxima demais, muito próxima daquilo que ela deveria estar muito distante? Eva estava muito próxima da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mas Deus disse para não chegar nem perto, para nem tocar no fruto. Não era apenas para não comer, era para não tocar no fruto. E amigos, aqui tem uma lição espiritual importante para a gente. Porque às vezes a gente se aproxima de coisas que nós sabemos que deveríamos estar distantes. Eu queria que você pensasse agora na sua vida. Você pensasse aí nas suas circunstâncias nesse momento. Você está próximo demais ou próxima demais de alguém que você deveria estar distante? Você está próximo ou próxima demais de uma situação, de uma circunstância da qual você deveria estar distante? Você está próximo demais de uma situação, de uma tentação da qual você deveria estar muito distante? Veja, esse é o primeiro passo para o pecado. Talvez você ainda não tenha cometido o pecado, mas se você está próximo daquilo que te tenta, você está próximo também de cair em pecado. Então Eva continua o seu diálogo e volta comigo para a Bíblia, por favor. Versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O argumento de Satanás é muito astuto, porque ele não conta uma mentira completa, mas ele também não conta uma verdade completa. Ele mistura verdade com mentira e serve para Eva. O que foi que Satanás disse? Olha, certamente vocês não morrerão. E essa é a primeira grande mentira de Satanás, né? Uma mentira que ele está repetindo até hoje, né? As pessoas não morrem, quando as pessoas morrem, elas vão para outra dimensão, o espírito sai do corpo, e Satanás continua mentindo para as pessoas. Porque a Bíblia ensina que quando uma pessoa morre, ela está num sono profundo, sem nenhum tipo de consciência, e não existe uma alma dentro de nós que sai e de maneira inteligente interage com outras pessoas. Não existe isso. A Bíblia diz que não existe. Mas Satanás disse: olha, certamente vocês não morrerão. E agora vem um argumento muito astuto dele, porque ele diz assim: Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês se tornarão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. Veja, essa não é uma verdade completa, mas essa também não é uma mentira completa. Como assim? Deixa eu te explicar. Veja, se Adão e Eva comessem do fruto, eles ficariam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal? Sim e não. Sim e não. Porque, do ponto de vista de conhecer o bem e o mal, sim, é uma verdade. Até aquele momento, Adão e Eva só conheciam o bem. Só conheciam o bem. A natureza deles era uma natureza perfeita. Não existia natureza pecaminosa neles. Então, do ponto de vista de que eles seriam conhecedores do bem e do mal, sim, Satanás estava falando a verdade. Eles seriam conhecedores do bem e do mal. E qual era a mentira? A mentira é que eles conheceriam o bem e o mal como Deus. Deus conhece o bem e o mal? Sim, conhece o bem e o mal. Mas Deus conhece o bem porque Ele é o próprio bem. Ele é a personificação do bem. Mas Ele conhece o mal de fora. Deus conhece o mal porque Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, mas Ele conhece o mal sem participar do mal. E aqui está a grande mentira de Satanás, porque os seres humanos conheceriam o bem e o mal, conheceriam o bem e não conseguiriam mais praticá-lo, conheceriam o mal e não conseguiriam mais soltá-lo. Você percebe? Satanás misturou uma verdade com mentira para dizer que aquele fruto, cometer aquele pecado, seria bom para os seres humanos. Comer aquele fruto, desobedecer aquele fruto, aquela ordem de Deus, comendo o fruto, seria bom para os seres humanos. E amigos, é exatamente isso que Satanás faz hoje. Ele tenta nos convencer de que cometer um pecado ou viver em um pecado tem benefícios para nós, mas não tem. Não tem. Nunca, me escute bem,
Nunca haverá benefício em viver no pecado. Nunca. Nunca. Eva foi enganada. E continua comigo no texto bíblico, por favor. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem isso, ao ouvirem a voz de Deus, que andava no meio do jardim quando soprava o vento da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Aqui a tragédia começou. E aqui começou o grande problema de Deus. Porque Eva olhou para o fruto, foi atraída pelo fruto e comeu do fruto. Pastor, você me pergunta, o grande problema ali foi comer o fruto? Veja, esse foi uma parte do grande problema. Mas o problema começou quando Eva duvidou da palavra de Deus. Deus tinha dito, não coma. Se vocês comerem, certamente morrerão. Não comam, não faz bem, não será bom, as consequências não serão ruins, não coma. Mas Eva duvidou da palavra de Deus. E amigos, aqui há um detalhe muito importante. Todas as vezes que nós duvidamos da palavra de Deus, nós estamos num caminho descendente em direção à morte eterna. A palavra de Deus precisa receber toda a nossa confiança. E se Deus disser alguma coisa, confie e obedeça, porque sempre é para o seu bem. Eva não obedeceu, e a Bíblia diz que ela comeu do fruto, e quando ela comeu do fruto, aquele fruto que atraía os seus olhos, que parecia muito bom, ela depois que comeu se tornou um agente de Satanás e foi lá e ofereceu para o seu marido, e ele conscientemente, sabendo o que estava fazendo, comeu. E o que aconteceu logo após? Você leu comigo. Eles ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim, perto do pôr do sol. E eles tiveram medo. Medo de Deus. O medo de Deus é uma consequência do pecado. E nós sentimos medo de Deus algumas vezes porque o pecado habita em nós. Mas veja o que Deus faz. E aqui começa a solução de Deus para o grande problema dele, que é o pecado. E a solução de Deus começa com uma pergunta. E Deus pergunta assim: Adão, onde você está? Onde você está? Essa não é uma pergunta apenas geográfica, porque Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Deus não está dizendo assim, olha, vocês se esconderam muito bem, não estou encontrando vocês. Não, não era isso. A pergunta de Deus é assim, Adão, onde você está, Adão? Você está nessa situação aí, se escondendo de mim? Você está no pecado agora, Adão, eu não criei vocês para isso, Adão. Onde você está? Adão, você está com medo de mim? Adão, você está se escondendo de mim? Adão, você está vestido com folhas de figueiras? Adão, onde você está? Deus estava perguntando onde Adão e Eva estavam, porque eles mesmos não sabiam mais onde tinham se metido. A resposta de Adão é interessante. Versículo 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, versículo 11, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Versículo 12, então o homem disse, a mulher que me deste, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez?
A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Veja que situação triste. Aquele casal que foi feito para povoar a terra e para viver em harmonia com Deus, agora se esconde de Deus. E você percebe que o pecado, ele quebrou algumas dimensões de relacionamento aqui na terra. Ele quebrou o relacionamento dos seres humanos com Deus, porque os seres humanos passaram a ter medo de Deus. O pecado quebrou o relacionamento dos seres humanos com eles mesmos, porque eles tiveram vergonha do seu próprio corpo e tiveram que se cobrir com folhas de figueira. O ser humano quebrou o pecado quebrou o relacionamento dos seres humanos com o seu próximo. Por quê? Porque quando o pecado entrou, a primeira coisa que Adão fez foi acusar sua esposa. A primeira coisa que Adão fez foi acusar sua esposa. O relacionamento humano foi abalado. E finalmente o pecado quebra o relacionamento dos seres humanos com a natureza. Porque uma natureza perfeita, da qual nunca tinha sido arrancada nenhuma folha. Folhas de figueiras foram cortadas para cobrir o ser humano. E agora, como é que Deus continua? Eu quero ler com você Gênesis 3,15. Porque aqui está a solução de Deus para o seu grande problema. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos entender esse texto? Em teologia nós chamamos esse texto de proto-evangelho ou o evangelho antigo. Esta é a primeira promessa messiânica da Bíblia. E Deus diz assim, olha, eu porei inimizade entre você e a mulher. Ele está falando com a serpente. Então ele diz, serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Aqui a serpente representando Satanás e a mulher representando a humanidade. E aí ele continua dizendo, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Você consegue perceber que Deus está dizendo que Ele mesmo colocaria uma inimizade, uma guerra, Ele faria um conflito, Ele instalaria um conflito entre Satanás e o descendente da mulher, o descendente da mulher. Ele está falando de Jesus Cristo aqui. Continua, este descendente lhe ferirá a cabeça de Satanás, e você, Satanás, ferirá o calcanhar dele. Amigos, aqui está a promessa de Jesus lá na cruz. Porque lá na cruz foi exatamente o que aconteceu. Satanás feriu o calcanhar de Jesus, uma ferida não mortal. E Jesus morreu na sexta-feira, mas ele ressuscita no domingo. Satanás não venceu. Mas Jesus, na cruz, pisa a cabeça da serpente, esmaga a cabeça da serpente e vence Satanás de forma definitiva. Só que Adão e Eva não entenderam muito bem o que Jesus estava falando naquele momento para eles. E Jesus, então, vai ilustrar o que aconteceu. Continue comigo, o versículo 16 diz: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, e até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aí, no versículo 20 diz assim, e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E o versículo 21, e o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão
e sua mulher. Amigos, aqui Deus começa a ilustrar o que ele iria fazer para resolver o problema do pecado. Ele disse lá no versículo 15, eu porei inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Ele estava apontando para a cruz. Mas Adão e Eva não tinham entendido muito bem. Então o que Deus faz? Naquele dia, no jardim do Éden, acontece um sacrifício. Lembra que Adão e Eva estavam vestidos com folhas de figueira? Aquela era a solução humana para o problema do pecado. Mas Deus diz assim, eu vou mostrar para vocês qual é a solução divina. E Deus pega 2 animaizinhos, muito provavelmente 2 cordeiros. E naquele momento, aqueles cordeiros são sacrificados, mortos, e tem a pele arrancada para cobrir Adão e Eva. E eu fico imaginando, naquele momento, Adão olhando para aqueles animais, dizendo assim, mas Senhor, por que esses animaizinhos vão morrer? Ele tinha dado o nome para aqueles animais, por que eles vão morrer? Eles não têm culpa de nada, Senhor. Eles não pecaram, eles não comeram fruto, não foram eles, fomos nós, por que eles vão morrer? Eles são inocentes. E Deus deve ter dito, é isso, Adão? Agora você está começando a entender. Lá no futuro, Adão, eu morrerei no lugar de vocês, sem culpa, sem nenhum tipo de pecado. Eu, inocente, morrerei no lugar de vocês. Amigos, o grande problema de Deus é o pecado, mas Ele já fez o que teria que fazer para resolver esse problema do pecado. Jesus veio, alguns milhares de anos depois desse episódio que nós lemos aqui. E Ele veio, se fez homem, habitou entre nós, teve uma vida perfeita, sofreu, foi açoitado, teve uma coroa de espinhos na sua cabeça, foi xingado, cuspido, esbofeteado, e morreu na cruz do Calvário para resolver o problema do pecado. Depois ele ressuscita, volta para o santuário celestial, para atribuir a cada um daqueles que querem a justiça que ele adquiriu na cruz, para nos salvar. E agora é conosco, Nós precisamos escolher aceitar o sacrifício de Jesus e entregar completamente nossa vida a Ele. Porque, amigos, Jesus já deu a solução para o pecado, mas nós precisamos aceitar essa solução, aceitar a graça de Cristo, que nos salva e que nos transforma. Eu quero orar por você e por mim, para que Deus toque o nosso coração e nos ajude a aceitá-lo como nosso Salvador. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, pela solução que o Senhor deu para o pecado. E agora, Senhor, nos ajuda a aceitarmos essa solução. Nos ajuda a entregarmos a nossa vida a Ti e a aceitarmos a graça que perdoa e a graça que transforma. Nós não queremos mais, Senhor Deus, sermos escravos do pecado, mas queremos receber a Tua justiça sobre nós, para que possamos viver a vida dos salvos até encontrarmos contigo pessoalmente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.